capítulo 5, onde o apóstolo Pedro está orientando, dando orientações precisas e diretas àqueles que eram os pastores, àqueles que eram os que presidiam as congregações locais. Eu fiz questão de reler o versículo 2, justamente para a gente se recordar do que já havíamos lido e estudado juntos, as orientações que são dadas, e eu acho importante que todos nós estejamos atentos para compreender alguns aspectos essenciais. Primeiro, a obra de Deus é feita na terra por pessoas que Deus levanta, capacita, mas ninguém tem a licença de fazer do jeito que achar melhor. Está tudo muito bem estabelecido, como Deus quer que o trabalho seja feito, na casa dele, na obra dele. Então, por conta disso, é importante um ingrediente na vida daqueles que vão trabalhar no reino, na obra de Deus, o temor para com Deus. A consideração àquilo que são as determinações que ele estabeleceu, da maneira como a obra dele deve ser feita. Se nós formos primar por isso, nós não vamos ter escândalos, nós não vamos ter absurdos acontecendo no ato de fazer, de realizar a obra de Deus na terra, porque ele deixou tudo bem estabelecido, e da maneira que ele estabeleceu, não dá confusão, não dá bagunça, não dá problema, só dá crescimento, edificação, transformação, libertação. A obra de Deus, ela está esquematizada assim, de um modo a deixar muito evidente a sabedoria de Deus, o zelo dele, a organização dele, é maravilhoso demais. Então, a gente vai lidando assim com o modelo bíblico e comparando com aquilo que a gente vê no dia a dia, na realidade, a gente vê discrepâncias, sem dúvida nenhuma. A gente vê coisas que elas não estão fundamentadas na palavra de Deus. E se por um lado isso nos entristece, nos aborrece, às vezes até nos escandaliza, por outro lado a gente sabe, mas eu sei identificar o que é de Deus e o que não é. Então, eu não preciso desmerecer a obra do Senhor por conta dos erros de homens, eu não preciso descrer da obra do Senhor por conta de erro dos homens, eu não preciso me desligar da obra do Senhor por conta de erro dos homens. Eu preciso apenas entender, se eu ouvir aquilo que o Senhor falou para a igreja, eu não serei enganado. Eu não serei enganado por nada nem por ninguém. Nem em uma congregação, nem na outra, em uma denominação, nem na outra. É essencial que as ovelhas, o povo, o rebanho, conheça a palavra. Porque às vezes a gente fica pontuando lideranças evangélicas no Brasil, por exemplo, e dizendo, nossa, mas que absurdo essa pessoa está ministrando naquele púlpito, mas que absurdo está propondo naquela campanha de libertação, mas que absurdo está sendo dito. Mas você olha dentro daquelas igrejas onde esses tais absurdos estão sendo apresentados e a igreja está abarrotada. Ela está transbordando de fiéis. Então tem alguém ali no púlpito que está errando, mas também tem alguém ali que também não está agindo corretamente, porque tudo aquilo que do púlpito está sendo falado não está sendo imposto, está sendo proposto. E se as pessoas lá embaixo estão ouvindo e se alimentando e colocando em prática aquilo que está absolutamente fora do ensinamento bíblico, das duas uma, ou de verdade elas não querem servir a Deus, querem seguir homens, ou de verdade elas não se afadigam no labor, no trabalho de estudar a palavra de Deus. Isso não é uma coisa que deveria ser levada com muita seriedade apenas para os que pregam essa palavra. Na verdade, todos que fazemos parte do reino de Deus, deve ser nosso interesse de máxima importância, conhecer os fundamentos bíblicos da fé cristã. O que de verdade Jesus falou pelos seus próprios lábios e posteriormente pela pena dos apóstolos, como que ele desenhou, como que ele esquematizou, como que ele estruturou a obra dele, e a gente vai ver que é uma coisa assim perfeita. É perfeito, é digno de toda a honra, a maneira como Deus trabalha na face da terra. Não tem como a gente desmerecer a obra de Deus na face da terra se nós a avaliarmos pelo que está escrito. Então, eu e você precisamos, enquanto ovelhas, ter a devida atenção ao que está escrito, para que ninguém com invenções humanas nos arraste para coisas que não sejam bíblicas.
Isso não é um problema dos nossos dias. Você vai ver lá nos escritos dos apóstolos no primeiro século, que já haviam pessoas se infiltrando no meio da igreja cristã e difundindo ensinamentos que não eram autorizados, não eram direcionados pelo Espírito Santo, eram combativos, eram controversos, eram contrários às coisas que Cristo havia estabelecido. E os apóstolos, você vai ver Pedro falando disso, João falando disso e Paulo falando disso, alertavam os crentes daquele primeiro século sobre aqueles falsos doutores, que supostamente tinham grande conhecimento da palavra de Deus, mas pelas coisas que eles propunham, pelas coisas que eles ensinavam, eles mexiam na estrutura da fé que salva. Eles acrescentavam elementos à fé que salva, e quando esses elementos eram acrescentados, eles simplesmente tiravam a vigência, o vigor da fé que salva. Deixava de ser a fé que salva. Era uma fé espúria, misturada com coisas de homens. Então os apóstolos combateram com muita tenacidade essa infiltração de ensinamentos de homens e muitas vezes extraídos de culturas religiosas das quais esses homens tinham vindo, e que eles achavam que, de acordo com a experiência religiosa deles, aqueles rituais e aqueles entendimentos eram essenciais a qualquer manifestação de fé. Quando, na verdade, isso, por mais que num primeiro momento parecesse inofensivo, isso tirava a autenticidade da fé que salva. Continuava sendo algum tipo de fé, mas não a que salva. Porque a que salva é a que Jesus estabeleceu. Tem fundamentos estabelecidos e esses fundamentos não podem ser mexidos, alterados, comprometidos. Então, era interessante o zelo dos apóstolos no primeiro século de estar sempre atraindo a atenção das ovelhas. Gente, você hoje vive uma experiência que é da mais alta importância. Você faz parte do reino de Deus na face da terra. Você é integrante da família de Deus na terra. Você tem acesso a coisas que o resto da humanidade não tem. Que pessoas que não fazem parte dessa nova nação não têm acesso. Você tem. Você pode acessar o trono do Todo-Poderoso, você pode vivenciar a experiência do revestimento do Espírito Santo, você pode abrir a Bíblia e entender o que está escrito, você pode receber a visitação de Deus, você pode ser investido de unção e autoridade para servir o seu Deus, você pode ministrar sobre a vida de outras pessoas, e forças malignas que imperam sobre elas há décadas recuam quando você atua na unção e no poder do Espírito Santo. Fazer uma parte da obra de Deus, irmãos. A sociedade de toda a vida tentou fazer com que isso se tornasse ou parecesse uma coisa de pouquíssima importância. Mas eu e você sabemos, não há nada em movimento, em atividade na face da terra mais importante do que a obra de Deus. Porque não há nenhum instrumento que faz o que a obra de Deus faz. Transforma o homem. Nós ouvíamos na ministração da adoração agora com o irmão Alex. É o poder de Jesus Cristo que faz de um homem totalmente torto na vida um novo homem, uma nova criatura. Você sabe, faz parte da sua própria experiência, do seu próprio testemunho. Coisas que estavam apegadas a nós, coladas em nós. Parecia que nunca iam sair de nós. Saíram. E eu e você já temos vivência cristã suficiente para entender. Não foi a denominação que tirou de nós. E nem foi um pastor que tirou de nós. É porque Ele está presente na obra dEle. Você sabe, tem coisas acontecendo nas nossas vidas que não foi nosso pastor, ele não teria poder para fazer acontecer. Não foi a denominação, ela não teria instrumento para fazer acontecer. São evidências, comprovações de que, de verdade, Ele está atuando na terra. Ele não pode ser visto, olhe para mim, por favor, com nossos olhos físicos, nem tocado com nossas mãos, mas os atos poderosos dEle confirmam para nós que nós não estamos envolvidos ou nos envolvendo ou participando de coisas de homens.
é, antes de tudo, a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, os apóstolos estavam preocupados em dar à igreja, à membresia da igreja cristã, essa oportunidade de refletir sobre a obra de Deus e a maneira como Deus estabeleceu que ela seja feita na terra. E cabe a todos que fazem parte da obra de Deus se apresentarem como vigias, guardiões da pureza da fé cristã, da dignidade da obra de Deus na terra, da autenticidade da obra de Deus na terra. Isso não é dever apenas dos que são pastores de igrejas, mas todos nós que fazemos parte da obra de Deus. É nosso dever zelar pela integridade desta obra que é linda, que é perfeita, que é poderosa, que é digna de respeito. É ou não é, meus irmãos? Eu não quero que você avalie a dignidade de respeito da obra de Deus a partir das falhas de homens, mas a partir daquilo que é a estrutura dessa obra, o perfeito Salvador, e daquilo que foi a determinação dele, da maneira como essa obra precisa caminhar na terra. Se em algum aspecto está saindo dos trilhos, é porque está havendo desobediência à palavra. Não porque Deus mudou alguma coisa e agora ele aceita bagunça e desordem. Não, o que ele disse, ele disse. Ele falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, se eu te perguntar assim, você seria capaz de dizer que conhece ou já ouviu falar de pessoas que se dizem integrantes da obra de Deus, seja como membros de igreja, ou seja como pastores de igreja, e estão ou estiveram fazendo coisas que são escandalosas, que são inconvenientes, que não deveriam fazer parte da conduta de pessoas que se dizem cristãs? Você provavelmente diria: eu conheço, já vi falar, eu sei que isso está acontecendo, e eu acho isso horrível, terrível. E eu te pergunto, nós vamos mudar essas pessoas? Não. Elas são as únicas pessoas que podem enveredar por essa conduta errada? Nós também podemos. Nós podemos também desvirtuar a nossa caminhada. Nós podemos também. Eles também começaram bem um dia. Os que hoje estão tomando um atalho, um dia eles andaram em linha reta. Por isso que o apóstolo diz: o que está de pé. Porque qualquer um que está caído hoje, um dia esteve de pé. Um dia trabalhou direito, um dia trabalhou com temor, com zelo, com atenção, trabalhou com humildade, trabalhou com, com muita busca da direção do Espírito Santo. Mas em alguma parte do caminho se corrompeu. Em alguma parte do caminho fez concessões e permitiu-se lidar com a obra de Deus como se fosse uma coisa qualquer. E então agem ou agiram dessa maneira que trouxe para a obra de Deus escândalo, má fama, mas mais do que isso, traz para eles um peso de condenação nesta vida e no porvir. E se isso ocorreu com eles, eu estou sujeita também. Mas não só eu, tu também. Todos nós precisamos entender que nos cabe essa responsabilidade, zelar pela pureza da obra de Deus, pela integridade da obra de Deus, pela dignidade da obra de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Eu não sou pregadora, eu não sou pregador, não sou eu que for ministrar o que está escrito. Então não me cabe nem dar uma interpretação correta e nem uma interpretação errada, porque eu não sou um pregador da palavra. Não engane-se, você é. Você pode não pregar com o microfone aqui no altar, mas o seu modo de viver anuncia o Evangelho. O nosso modo de viver está proclamando o Evangelho. Então, no nosso modo de viver, nós podemos estar fazendo mais estragos do que nós podemos imaginar. Por isso é muito importante que nós sejamos assíduos frequentadores de um culto como esse, que tem justamente essa proposta de doutrinar o povo de Deus, aqueles que já se identificam na sociedade como cristãos evangélicos. Quem se identifica, sim, sem sombra de dúvida, firmemente, precisa conhecer os padrões da fé cristã, para policiar a si mesmo, para não ser achado por Deus agindo de modo incoerente lá fora.
Porque eles não verão Jesus estudando a Bíblia, mas eles verão Jesus estudando a minha vida e a sua. E eles precisam ver a diferença que o Evangelho faz na nossa vida. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então o apóstolo Pedro está conversando aqui com esses cristãos e está deixando muito claro que o Senhor Deus requer daqueles que lideram o povo dele. Então, quando você vê pessoas que estão na posição de liderança de uma igreja, são pastores, que presidem um rebanho local, e muitas vezes estão agindo de forma assim que você pensa, meu Deus, que coragem, onde que viu isso na Bíblia? Eu só quero que você observe, antes de tudo e de mais nada, que não há abertura no texto sagrado para isso. É porque a pessoa quer agora controlar a si mesma, ela não quer mais ser controlada pela palavra e nem pelo Espírito. Mas não vamos avaliar a obra de Deus pelo erro de homens, vamos avaliar pela perfeição das Escrituras. Amém? Então o apóstolo já está falando com esses pastores e dizendo que o dever deles é trabalhar, o trabalho deles é dirigir o rebanho, conduzir o rebanho. O que fica implícito nisso? Que existe uma hierarquia, e quem estabelece essa hierarquia é o próprio Senhor, porque Ele coloca na direção do rebanho uma pessoa que está em posição de comando, que está em posição de conduzir esse rebanho. Isso implica em autoridade pastoral. Por quê? Como ele poderia requerer desse pastor que ele pastoreie o rebanho, que ele conduza o rebanho, se ele não estivesse junto com isso, delegando a esse líder autoridade para conduzir esse rebanho? É uma autoridade espiritualmente concedida e é uma autoridade representativa. Vamos ver o que Jesus mesmo diz em Lucas. Lucas capítulo de número 10, o versículo é o 16. Lucas 10, 16. Jesus está conversando com os seus discípulos que acabaram de voltar da sua missão, das suas pregações, da sua viagem missionária. Então Jesus diz muita coisa para eles, mas eu quero focar no que está dito no versículo 16. Ele fala assim: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não vou explicar, não. Dá para entender só de ler? Está muito claro, não está? Olha o que Jesus está falando. Ele está falando com quem? Hein? Está vendo? Ele não está falando com a multidão, ele está falando com os discípulos. Os discípulos que acabaram de voltar de uma viagem missionária. E ele está conversando com esses discípulos que estavam muito empolgados, entusiasmados pelo resultado daquele empreendimento. Então Jesus está lhes orientando sobre muitas coisas. E está falando essas palavras que têm a ver com o que nós estamos estudando nessa noite. A autoridade que ele delega àquela pessoa que vai trabalhar à frente do rebanho dele. Então ele diz nesses termos que são bastante claros, ele fala: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos ouve a vós, vós aqui é quem? Os discípulos. A mim me ouve, mim aqui é quem? Jesus. Olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo, quem ouve o que você, pastor, prega, está ouvindo a mim. Não é isso que ele está dizendo? É isso ou não é? Mas o que fica implícito nisso? Que o pastor que está pregando as coisas que quem ensinou? Tem que ser. Não é simplesmente porque ele tem uma credencial de pastor. Não é simplesmente porque ele tem um título de pastor. Não é simplesmente porque a denominação lhe deu a posição de pastor numa congregação local. O posto não é o que garante isso. O que garante é que ele vai ter o zelo de transmitir ao rebanho as palavras de quem? De Jesus. Por isso é que Jesus fala, aquilo que você falar é o que eu falo. Você só vai falar o que eu mandei falar. Por quê? Porque o rebanho não é teu, o rebanho é meu. Mas eu sou conhecido como pastor do rebanho. Mas é um pastorado representativo, filho. Eu não te dei essas ovelhas.
Elas me pertencem. Eu dei a minha vida por elas. Eu comprei com altíssimo preço. Vê o que Pedro diz lá no versículo 2? O rebanho de Deus. O rebanho é do Senhor. Mas Ele coloca pessoas para liderar esse rebanho aqui na terra. Mas é uma liderança representativa. O pastor local, ele não recebeu do Senhor Jesus uma autoridade para fazer do rebanho o que ele bem entender. Para ensinar para o rebanho o que ele achar que tem que ensinar. Para adequar a pregação dele, de modo que possa agradar os seus ouvintes, cativar seus ouvintes, ainda que isso seja contrário ao ensinamento do Senhor Jesus. Não, ele disse, a coisa tem que funcionar desse jeito. Quem ouvir vocês, tem que estar ouvindo o que eu falo. A mensagem que eu falo tem que ser a mesma que vocês falam. Nós não podemos falar coisas que entrem em atrito, em confronto. Porque vocês não são a autoridade real, vocês são a autoridade representativa. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, quando escutam o pastor, quando escutam a pregação que é ministrada, e eu preciso que você compreenda essa visão mais ampla de um ministério local, porque obviamente não será apenas o pastor que preside, que vai presidir naquele lugar, ele precisa de outras pessoas que estejam trabalhando também no ministério da palavra, e ele precisa que essas outras pessoas, que também trabalharão ali no ministério da palavra, seja pregando ou ensinando, e eles enveredem pela mesma linha de ministério, de visão ministerial, de seriedade, de comprometimento com o texto bíblico. Por isso ele não prega em todos os cultos, mas todos os cultos ele está presente, ouvindo o que está sendo pregado, vigiando quem está pregando. Sim, senhor. Para ser abençoado, para ser nutrido, porque também ovelha também precisa receber, para ser edificado pelo que Deus está falando através daqueles seus subordinados, mas também para zelar pela pureza doutrinária. Você entende isso? Os pastores que aqui pregam, os pregadores que aqui pregam, os professores de Bíblia que aqui ensinam, eles não falam conforme o seu entendimento particular. É preciso ter o mesmo zelo que aquele que responde pelo rebanho neste lugar tem. Então essa é a unidade ministerial. Esse é o princípio da unidade de ministério numa equipe ministerial. Por isso, às vezes, você vai encontrar pessoas numa equipe ministerial local que elas parecem assim, a pessoa ideal para estar ali diante do povo. Elas se comunicam bem, elas são cativantes, elas são simpáticas, agradáveis, elas têm um raciocínio fácil de entender. Elas parecem assim, a pessoa que se encaixa perfeitamente naquela tarefa de ser um propagador do evangelho naquela comunidade. Tudo bem. Tudo isso muito importante, mas o pastor que preside essa equipe ministerial está observando esse indivíduo, porque todas essas características podem ser importantíssimas, mas se essa pessoa não tem compromisso com a lealdade ao texto, a simpatia dela não substitui essa lealdade ao texto, a eloquência dela não substitui a lealdade, a coerência dela com a visão ministerial daquela equipe. Se não existe essa coerência, todos os recursos pessoais dela vão ficar improdutivos, porque ela não pode receber a oportunidade de ministrar a palavra. Ah, mas ela gosta, mas ela não se submete ao texto. Ela cria coisas que o texto não disse. Ela fundamenta invencionices humanas, contextos isolados, e ela briga por isso. E às vezes o rebanho é tão inocente, é tão ingênuo, que a personalidade cativante do pregador parece que, sabe, conquista, e o povo simplesmente vai engolindo tudo que vier. Mas tem que ter alguém ali, com mais experiência, com mais entendimento, com mais discernimento, para que o Espírito Santo faça soar um alarme,
para que então haja uma atitude. Ou essa pessoa se corrige, ou essa pessoa se adequa, ou essa pessoa prioriza de verdade um ministério, mas jamais dispensando a lealdade ao Senhor da igreja e aos ensinamentos que ele deixou, ou então essa pessoa vai sentar no banco. Toda aquela gama de recursos improdutivos sentadinho no banco, porque não se submete. Você consegue entender isso? A obra de Deus, a gente quer sempre ver multidões se convertendo e centenas se dedicando ao trabalho na obra do Senhor. Mas não é por conta da permanente carência de mão de obra que se aceita que a obra seja feita de qualquer maneira. É preciso que haja esse compromisso com o modelo bíblico, com o padrão bíblico, com a verdade bíblica. Por conta desse compromisso, às vezes a palavra que vai ser ministrada será uma palavra de correção. Às vezes, eu posso te dizer até que na maioria das vezes. Por quê? Porque é o que você vai encontrar nas Escrituras. A maior porção das coisas que Deus mandou escrever tem cunho exortativo e corretivo. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai corrigir uma criança se ela está indo por um caminho errado e perigosíssimo para ela? Ela está mexendo com alguma coisa que pode queimá-la, cortá-la, machucá-la, ela pode sofrer um acidente terrível. E a gente já mandou, já orientou, já explicou que aquilo ali não pode, mas ela está fazendo. Então a gente é a mãe dela, a gente é o pai daquela criança. E aquela criança está se expondo ao perigo de novo, depois da gente ter falado várias vezes. Então a gente vai deixar para lá? A gente vai corrigir outra vez? E como é que a gente vai corrigir? Com que tom? Nós vamos falar, por favor, querida, por favor, a mamãe está te implorando, não faz isso. Eu vou ter que dizer para essa criança, você não pode mexer com isso. Mas com que tom eu vou dizer isso para essa criança? Eu tenho tempo para ficar adulando ela e convencendo ela na base do paparico? Ela já está indo fazer a lenha. Talvez eu precise dar um grito com ela. Talvez eu precise bradar a ela. Porque é para proteger a vida dela. Talvez eu precise agir ou falar num tom de muita firmeza com ela. Talvez eu precise falar num tom até meio incisivo, como fosse uma ameaça. Mas isso tudo terá a finalidade de acordá-la para o perigo que ela está correndo. E para a urgência dela obedecer. Quando a gente estuda a palavra de Deus para vir pregar para você, a gente precisa saber de Deus muitas coisas. Qual que é o texto? O que o Senhor disse? Para quem o Senhor disse? Por que o Senhor disse o que disse? Tá. E agora para os dias de hoje? Porque a pessoa para quem o Senhor disse não existe mais. Então hoje existe eu, meus irmãozinhos que vão estar lá na igreja. Então, o que o Senhor pode estar dizendo para nós hoje, com o que disse naquele dia para aquela pessoa, e ficou registrado aqui? Ah, tá, glória a Deus, o Senhor me deu entendimento. Agora, me fala uma coisa, Senhor, como é que o Senhor estava, qual que era o teu ânimo, o teu espírito na hora que o Senhor falou isso para ele? O Senhor estava manso, meigo, suave? Ou o Senhor estava bravo, o Senhor estava incisivo, o Senhor estava assim, dando uma palavra de confronto? Qual que era o tom, qual que era o teu sentimento? Com que sentimento a palavra de hoje deve ser transmitida, Senhor? Com que tonalidade? Qual que é o teu espírito? Qual que é a tua disposição para falar sobre isso com a igreja nessa noite? Você consegue entender do que eu estou te falando? Porque tem palavras que elas são de um teor exortativo tão urgente, que eu não posso pregar aquela palavra para você num tom assim, como quem estivesse declamando uma poesia. Então eu tenho que entender o sentido e a urgência do ensinamento que o Senhor está passando. Por isso que às vezes, se nós tivéssemos aqui um altar frequentado por pregadores itinerantes, pessoas que vêm e vão, que elas estão de cidade em cidade, de estado em estado, pregando maravilhosas mensagens, essas pessoas nos encantariam com a pregação delas. Porque não teria nenhum tom assim, porque elas não seriam o pai da família aqui.
E aquele que é o que preside, ele é que observa, e ele é que se preocupa, e ele é que acompanha o rebanho dia a dia, e ele é que sabe. Tem coisas que precisam ser enfrentadas no rigor da palavra, porque ele não vai se dobrar diante desse rebanho. Esse rebanho é que vai se dobrar diante dele. E como que esse rebanho se dobra diante dele? Obedecendo a sua palavra. Às vezes nós ministramos a palavra assim, num culto público, às vezes ministramos a palavra num aconselhamento pastoral, e nós muitas vezes percebemos situações de cristãos que estão em absoluta e declarada desobediência ao ensinamento bíblico. O que isso resulta? Confusão na vida, claro. Porque só tem um caminho perfeito, o caminho de Deus. Não é isso que o salmista diz no Salmo 18? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Se eu conheço esse caminho, mas numa determinada área da minha vida eu me recuso a obedecer o que esse caminho determina, e eu quero fazer do meu jeito, é claro que eu vou achar só confusão. Eu vou achar confusão, porque a minha sabedoria nunca vai ultrapassar a sabedoria de Deus. Se para aquela área da minha vida Ele determinou esse caminho, eu deveria acreditar que Ele sabe o que é melhor. E a melhor maneira de chegar onde eu quero chegar. Mas se eu perco a confiança nele, eu faço do jeito que meu nariz manda. E aí é lógico, eu vou arrumar confusão ali na frente. Quando eu arrumar confusão ali na frente, e a minha vida virar de ponta cabeça, eu vou procurar o pastor para me aconselhar. Quando eu chegar para o pastor para me aconselhar, eu vou chegar com a cara de coitadinha, porque realmente eu sou uma coitadinha. Eu estou sofrendo. Eu acabei criando uma situação e eu estou sofrendo. Estou triste, estou preocupada, eu estou sofrendo. Eu não imaginava que a coisa ia terminar desse jeito. Eu quis acreditar que ia funcionar do meu jeito. Aí eu chego para ele com essa minha cara de vítima, de coitadinha, e explico: nossa, pastor, o senhor não tem noção do que eu tenho passado. Sabe, pastor, eu não tenho mais força nem para orar, nem para vir na igreja. De um momento para o outro, eu não entendo. O inimigo se levantou, eu sei que a minha vida está assim, assim, assim. E o pastor das duas, uma. Ou ele terá o discernimento do Espírito Santo e vai compreender que aquela cara de coitadinha, ela, na verdade, vai tentar me convencer a orientar essa ovelha, dando a ela algumas promessas que não são responsabilidade de Deus para ela. Não, calma, irmã, nós vamos orar, Deus vai entrar com providência, Satanás vai ser envergonhado e Deus vai te honrar. Honrar a desobediência? Olha como é que a coisa é melindrosa. Olha como é que às vezes tem gente que sai lá do escritório do pastor com raiva da gente. Mas eu já vim mal, ainda me mete o rei desse jeito. Eu cheguei aqui, coitadinho de mim, destruída. Eu queria uma palavra que me levantasse, me botasse para cima, mas, pelo amor de Deus, quer acabar de me matar. Não. Só tenho que trabalhar com uma ferramenta, a verdade. A palavra, o escritor vai dizer assim: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Porque nós somos homens de Deus, irmãos. Nós somos homens e mulheres de Deus. Deus está na nossa vida. A palavra dele está diante dos nossos olhos. Nós não precisamos pegar atalho em área nenhuma da nossa vida. Nós podemos ir sempre em linha reta na palavra que Deus está desbravando para nós. Mas nós queremos tomar as rédeas da situação. Então chega lá na frente, a gente se depara com as dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Tudo bem, vou lamentar terrivelmente o seu sofrimento, mas isso não vai me impedir de te falar a verdade. Isso não pode me impedir de te falar a verdade. Eu preciso ter tanta fidelidade ao meu compromisso de pastorear você, que eu seja capaz de olhar dentro dos seus olhos e te falar a verdade. E te dizer: você é ovelha rebelde. Porque a gente conversou disso antes e eu te dei uma ordem. Eu abri a Bíblia e te mostrei como estava escrito. E eu transmiti para você a ordem do Supremo Pastor. Eu te falei: não se envolva nisso. Entrou no ouvido, ovelhinha, e saiu pelo outro.
Você foi avisado, você foi alertado. Você estava no culto no dia que foi pregado esse assunto. Você ouviu sobre esse fundamento bíblico nesta área. Você sabia qual era a ordem do teu pastor. Mas você não quis obedecer. Talvez você pensou assim, é homem, está aí pregando para mim, está aí me impondo as coisas, está aí exigindo de mim, mas é homem igual eu, também erra. Só tem um detalhe, somos homens igual vocês, mas a nossa autoridade é representativa de alguém que não é homem. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é perfeito. Ele já esteve aqui na terra como homem, sabe todas as nossas dificuldades e falou assim, eu te ajudo. Eu sei o que é viver aí na terra e ser fiel ao Pai Todo-Poderoso. Eu sei que não é fácil, por isso é que eu não te deixo só. Por isso é que eu estou contigo, eu não te abandono, eu não te desamparo. Por isso é que eu te ajudo nas tuas fraquezas. É por isso que eu te dou a ordem, mas eu fico junto, eu fico dentro de você, para te ajudar a obedecer a ordem que eu te dei. Amém, meus irmãos? Então, quando o Senhor Jesus está falando aqui, vocês vão e levem a minha palavra. Então, a ordem do Senhor, para aquele que lidera o rebanho, é a primeira coisa, seja fiel ao que eu quero ver acontecendo na vida do meu rebanho. Eu tenho um projeto nessas famílias, eu tenho um projeto nessas vidas, eu tenho um projeto para a vida deles aí na terra, e quando eles chegarem aqui para morar comigo eternamente, eu tenho um projeto para eles. Mas Senhor, eles gostam de escutar, é sobre isso e aquilo. Você tem, pastor, que entender que eles vão ouvir o que eles precisam ouvir, não o que eles gostam de ouvir. Porque se eles estão priorizando as coisas materiais, temporais, eu olho mais alto do que eles. E o pastor supremo que sou deles, eu priorizo a eternidade deles. O que adianta eles ganharem o mundo inteiro e eles perderem a vida eterna? Então você entende como é que esse pastorado precisa discernir o projeto maior, principal, daquele que é o pastor supremo do rebanho. Quando ele discerne isso, ele estuda a palavra para trazer a pregação para o rebanho, e ele ouve no espírito o que o pastor supremo do rebanho quer que seja ensinado. E ele ministra a palavra. Se às vezes tiver que ser com a dureza, com o rigor da exortação, que o seja, mas ainda assim com amor, com misericórdia, mas com clareza, para que todas as ovelhas escutem, compreendam e possam corresponder ao ensinamento do Supremo Pastor. Porque Jesus está dizendo, quem ouvir vocês, a mim me ouvirá. Isso não é apenas porque você é um pastor, isso é porque você é um pastor sintonizado com o Supremo Pastor. Você não vai pregar a sua mensagem, você vai pregar a mensagem do pastor. Quem a você rejeita, a mim me rejeita. Olha isto. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É muito sério as coisas de Deus, concorda comigo? É muito sério um pastor, um pregador, ministrar a palavra de Deus, isso é muito sério. Tem que ser mesmo a palavra de Deus, tem ou não tem? Você como ouvinte da pregação, você exige isso? Que o que for pregado aqui nesse altar seja de verdade o que está escrito e o que Deus quis dizer quando disse o que disse? Você exige isso? Você acha que para a sua vida espiritual isso é determinante? É nosso dever como pregadores. Só que fica muito claro aqui, que você como ouvinte, é teu dever receber o que é pregado. Se você discerne que é a palavra de Deus, se você entende que é o ensinamento que Jesus dá para o seu rebanho, para a sua igreja, vamos falar a verdade. Nós não temos a opção de dizer, eu não sei, vou pensar. Temos. Se nós rejeitarmos o que foi pregado naquele culto, nós estamos rejeitando a palavra de quem? Do pregador? Hein? A
palavra do nosso Supremo Pastor. A coisa não fica séria? Então, a responsabilidade ela é de todas as pontas. É do que prega e do que recebe a pregação. É uma responsabilidade que requer que nós tenhamos intimidade com o Espírito Santo, que nós tenhamos uma convivência estreita com o Espírito Santo, porque Ele vai nos dar discernimento de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Muito bem. Essa posição que o Senhor Jesus coloca, determinadas pessoas que vão ser os líderes, que vão ser os pastores, que vão ser os pregadores do Evangelho, é uma demonstração de como Deus trabalha com ordem e com organização. Você vê que Ele faz isso na família também. Ele coloca uma hierarquia dentro da família. E Ele coloca um governo dentro da família. Ele fez isso na sociedade. Ele colocou uma hierarquia na sociedade. Ele colocou um governo na sociedade. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que o governo humano foi Deus que estabeleceu. O sistema de homens comandando homens foi Deus que estabeleceu. E esse sistema requer o poder de polícia. Por quê? Porque o governo humano estabelece o padrão de conduta, as leis que mantêm ordem na sociedade, leis que precisam, que devem ser cumpridas, e quando não são, elas requerem, elas impõem punições. Então você vai observar que Deus organiza tudo na terra dentro do princípio da ordem e da organização. E a ordem e a organização requerem a hierarquia, requerem comando. E a igreja não podia ser diferente. Então ele estabelece o comando, olhe para mim por favor. Uma das razões pelas quais há tantas pessoas que se desligam da congregação, se tornam desigrejados, é porque elas têm esse discurso, que não precisa de ter um pastor. Mas quem que inventou que tem que ter um pastor no rebanho local? Foi uma denominação? Foi um homem? Não está muito claro que foi o Senhor Jesus que estabeleceu assim? Elas partem dos maus exemplos. É o que eu estou sempre falando aqui. A gente tem que separar uma coisa da outra coisa. Não é por conta das condutas erradas que eu vou me conduzir de forma antibíblica. Eu tenho que primar pelo meu testemunho. Se o outro está agindo de forma errada, é ele que vai dar conta diante de Deus um dia. Mas não é pelo erro dele que eu vou enveredar por um modelo errado, por um modelo fora da Bíblia. Então, o que o Senhor Deus está estabelecendo quando Pedro fala aqui? Que os pastores governem, pastoreiem, presidam, mas não com tirania. Lá no texto ele está dizendo a palavra não com domínio, não com dominação. Porque na palavra do Senhor, na maneira como Deus estabelece, o governo, a liderança, não é de uma forma agressiva, presunçosa, não é tirano. É sempre uma liderança servil. Lembra quando ele coloca o marido como aquele que está no comando da esposa? Ele diz que o marido é o cabeça da esposa, né? E os homens evangélicos adoram citar esse texto. Só não citam ele todo, né? Porque diz que a maior demonstração dessa liderança é o amor para com a sua esposa, que colocará freio no seu autoritarismo, na sua tirania. Ele vai exercer a liderança com misericórdia, com amor, porque se trata de uma liderança servil. E, obviamente, no ideal bíblico, uma esposa assim liderada não abusa. Ela se submete a essa liderança com a devida humildade, com o devido recato, porque ambos estão aliançados para manter a paz e a ordem dentro da sua casa, no seio da sua família. Antigamente, normalmente, eram alguns filhos que na sociedade tomavam o nome de ovelhas negras, que tumultuavam o convívio dentro de casa. Hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é que é o casal, os adultos responsáveis por aquele clã familiar que muitas vezes tumultuam a vida dentro de casa. Mas tudo porque fogem ao ensinamento da palavra. A Bíblia manda o marido estar no comando, mas um comando com amor, com paciência, com zelo, com cuidado. É um comando onde ele vai cuidar da sua esposa.
Não, ele vai explorar, ele vai cuidar dela. E a esposa, com muita consciência, se submete a esse comando, coopera para quê? Para que haja harmonia e paz dentro de casa. Depois o Senhor Deus diz que o casal, gerando filhos, o pai e a mãe exercem autoridade sobre os filhos, comandam os filhos, mas não a ferro e fogo, comandam com amor, comandam com misericórdia. Paulo chega a dizer assim, para que eles não desanimem da vida. Então, a orientação bíblica é sempre assim. O Senhor Deus mostra que os organismos precisam dessa hierarquia para serem levados e conduzidos de forma ordeira, mas é preciso que não haja abuso de poder, que não haja abuso da autoridade. E olha como é que ele se volta para o pastor, e ele também coloca esse limite no pastor. Não abuse da autoridade. Não abuse da sua posição de liderança do rebanho. Como é que isso poderia acontecer? Como é que eu poderia abusar sendo um pastor que preside? Eu poderia esmagar o rebanho. Eu poderia tratar o rebanho de forma arrogante, presunçosa. Eu poderia impor ao rebanho. E se o rebanho não atendesse aquilo que eu estou impondo, eu poderia determinar punições vexatórias ao rebanho. Pedro está dizendo, assim não. Não na força do domínio e da tirania. Por quê? Mas o Senhor não colocou a gente para dominar? Olha o povo, o Senhor mandou pregar, eu preguei. O Senhor disse para falar o que o Senhor fala. Eu falei, eu estudei, eu preguei, mas eles não obedecem. Olha só, eu já mandei assim, por exemplo, gente, está vendo o texto? O texto falou assim, foge da fornicação, foge do adultério, foge da imoralidade, foge da prostituição, foge da lascívia, foge da sensualidade intencional. Tudo isso que a Bíblia ensina sobre o comportamento moral. Eu prego. O Senhor entra no ouvido e sai no outro. As irmãzinhas da igreja continuam vindo para os cultos com a calça mais colada do que a própria pele, com os decotes extraordinários. Elas continuam se vestindo de forma sensual e se apresentando de forma provocante. Os homens da igreja, eles agem de forma indevida. Eu já passei por um ou por outro, Senhor, e eu vejo pela rua como é que eles esticam o olho, como é que eles agem de forma inadequada. Eu já falei sobre o tal dos meios virtuais, eu já falei sobre a tal da pornografia, que é um maldito de um comércio que apenas visa viciar as pessoas, enquanto enriquece os que estão na outra ponta, mas entra num ouvido e sai no outro, Senhor. O Senhor está vendo que a igreja virou uma bagunça, então o Senhor vai perdoar. O Senhor vai para o cantinho que eu vou pegar um currião e agora eu ensino esse povo a obedecer. Oh, meus irmãos, um pastor deveria fazer isso? Hein? Mas a igreja não obedece à pregação. Como é que faz? Deixa para lá? Para de pregar? Continua pregando? Coitadinho, perdendo até as cordas vocais e não está resolvendo pouca coisa, porque não obedece. Dá um conselho para esse pastor, o que ele faz? O Senhor Deus colocou ele na frente, o Senhor Deus exige dele que o trabalho dele dê resultados. E ele está pregando, se esgoelando, está se acabando, ensinando a palavra. Mas o povo não obedece, o povo está aprontando todas. O povo está, estou falando hipoteticamente, tá, irmãos? O povo está vivendo aí na sociedade como se não fosse crente, só é crente na hora do culto. O que esse pastor faz? Ele está a ponto de enforcar um. O que você acha que ele tem que fazer? Desiste de ser pastor então? Desiste de ser pregador? Larga para lá? O que você acha? Dá um conselho. Ele só tem uma saída, ele só recebeu uma ferramenta para trabalhar. A palavra. Ele tem que continuar pregando e orando, porque quem convence? Quem é que realmente molda o rebanho? É o Espírito Santo. Se o povo está resistindo ao Espírito Santo, é o pastor que vai dar conta de transformar o povo? Então, a única coisa que se pode fazer, porque às vezes, sabe quando você pega vamos falar de criança não, vamos falar de um adolescente, que ele se comporta muito feio, muito errado na sociedade. Ele faz alguma coisa assim muito errada. Aí alguém flagra, vê aquele adolescente agindo daquela forma, qual que é a primeira coisa que aquela pessoa que observou fala? Nossa, mas como que a mãe desse menino deixa ele fazer isso? É ou não é? Mas como assim o pai desse menino libera geral desse jeito? O comportamento daquele filho dá o tom
supostamente, da educação que ele recebe em casa. Mas isso nem sempre é verdadeiro. Nem sempre é verdadeiro. Às vezes aquele adolescente tem em casa uma mãe, um pai, que fala nos ouvidos dele sem cessar, para corrigir, para impor um padrão, para determinar como é que faz, como é que não faz, o que é que pode, o que é que não pode. Os pais estão falando, os pais estão ensinando, os pais estão corrigindo. Mas tem um filho que é rebelde. Ele não obedece. Então é justo eu observar o comportamento daquele filho e eu analisar e julgar que aquele pai e aquela mãe que são relapsos? É justo? Não de uma forma geral. Às vezes, esse pai e essa mãe estão chorando lágrimas de sangue para ver se esse filho se corrige. E aconselham, e falam, e determinam, mas o filho não obedece. Vai fazer o quê? Dá para os outros. Quem vai querer? Da mesma forma, a igreja. Às vezes você vai encontrar pessoas que vão trabalhar num determinado setor aí da sociedade com alguém que seja membro, vamos dizer aqui, da nossa igreja. E aí a pessoa interage, convive com aquele colega de trabalho lá, que é membro da nossa igreja. E aí um belo dia aquela pessoa vem visitar a nossa igreja. E no final das contas do culto acaba e a pessoa não vai embora. Fica ali esperando o pastor se desocupar e fala, eu preciso conversar com o senhor. Pois não, o pastor vai na maior simplicidade, maior ingenuidade, imaginando, né? 1001 coisas boas. Quando pensa que não, aquele visitante fala, não, eu só vim aqui para conversar com o senhor sobre fulano de tal, que diz que é membro da sua igreja. Eu vou falar para o senhor. O que o senhor anda ensinando nesse lugar? Porque não tem ninguém mais terrível do que aquela pessoa lá na empresa. Desde que aquela pessoa entrou para aquela empresa, só dá conversa fiada lá. É uma confusão dos infernos. Coloca um contra o outro contra um. É uma pessoa atribulada. E aonde ela chega, ela leva a tribulação. Então eu vim aqui, porque fica falando que é da sua igreja. Eu falei, eu vou lá perguntar, que pastor que tu é? É justo, irmãos? Mas você acredita que a gente passa por coisas assim? E não só nós, todos os pastores, todos os pais. Você está entendendo? Aí o Senhor Deus está dizendo assim, a tentação de agir de forma tirana vai ser grande. Porque você vai pensar assim, eu trabalho com sinceridade, eu trabalho com seriedade, eu esforço para fazer a obra de Deus com devido zelo. Pessoas agem dessa forma e a conduta dela leva uma reputação nossa que não é justa. Por conta do comportamento dessa pessoa lá e acolá e não sei mais aonde, a sociedade da cidade está imaginando que nós somos relapsos, desmazelados. Fazemos a obra de Deus de qualquer maneira, isso não é verdade. Então a tentação de ser tirano é grande. Mas o Senhor põe um freio na gente. Ele fala assim, não seja, resista a essa tentação, porque você não transforma as ovelhas. Porque você pode ser o pastor delas na terra, mas não é a você que pertence o poder que transforma essas ovelhas. Então você confie no Supremo Pastor. Não desanime do seu trabalho. Continue pregando, continue anunciando. Porque pode ser que haja uma parcela que entra num ouvido e sai no outro. E continua aprontando 1001 por aí. Mas pode acreditar, há um remanescente. Há alguém aí que está levando a coisa a sério. Que está crescendo espiritualmente. Que está se aprofundando nas coisas de Deus. Que está amadurecendo na fé. Está valendo a pena sim. É cansativo, é desgastante, você empenha todo o seu vigor nisso, mas pode acreditar, está valendo a pena sim. Tem gente sendo alimentada assim. Olhe para eles, foque neles, se inspire neles. E siga, pastor, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Ah, mas o que eu faço então com fulano que não se emenda? Eu vou dizer para os diáconos, para os recepcionistas, cerca e não deixe entrar. Não faça isso, deixa entrar. Quem sabe é a noite da transformação. Quem sabe é o culto da experiência que vai resgatar. Se está vindo, ainda há esperança. Ah, mas está vindo. De novo, o culto aconteceu, continua do mesmo jeito. Mais um mês, do mesmo jeito. Mais uma Santa Ceia, do mesmo jeito. E o que é pior, fica por aqui e fica contaminando outros. Assim, ixi, aí o negócio apertou. O que faz com o joio? Não vai virar trigo nunca. Parece que não vai haver transformação nunca, mas não vai embora.
Parece que ama o mundo, mas não vai embora para o mundo. Quer ficar aqui contaminando os outros. Sabe, contaminando os outros. Fica lá no portão e assim que o culto acaba, faz questão de cutucar um, cutucar. Você viu que exagero? Você viu que radical? Pelo amor de Deus, você viu que foi pregado? Tem condições. Deixa eu te contar o que eu fiz essa semana. Você tem que ir comigo, tu tem que conhecer aquele lugar. Abriu na cidade, tem pouco tempo, tu tem que ir lá comigo. Que dia que a gente vai? Um demônio, que Jesus chamou de joio. Tem gente dentro do meio dos cristãos só para roubar a preciosa semente, só para desviar do caminho da santidade aqueles que estão querendo levar as coisas a sério. O que faz com esses então? Não há o que fazer, se não confiar no poderoso Senhor. Ele disse, o joio permanece junto com o trigo, até o dia da colheita final. Aí sim, as oportunidades terão sido encerradas. E quem foi joio podia ter se tornado trigo, já não pode mais. Podia, não pode mais. Quem põe um ponto final nas oportunidades não é o pastor terreno, é o pastor lá de cima. Enquanto isso, qual que é o nosso dever? Vigiar, para nós não sermos esse. E também, para que esse não nos arraste com ele, para fora da vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu estou falando do versículo 3, do capítulo 5 de 1 de Pedro. Imaginei que eu conseguiria concluir ele todo hoje, mas eu não vou correr na última parte dele, que fala sobre o exemplo que um pastor precisa dar ao seu rebanho. Então, na semana que vem a gente fecha isso. Tudo bem? Amém? Fica de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar ao nosso Deus, clamando ao Espírito Santo, que Ele abençoe a obra dEle na face da terra. Vamos orar assim? Mas que bênção nós vamos pedir? Seja específico nas bênçãos que você vai pedir. Peça bênçãos de Deus para o rebanho dEle na terra. Mas que bênçãos você acha que são as mais importantes, que tem que vir antes das outras? Reflita aí. O que a igreja precisa ser? O que o povo de Deus precisa começar a apresentar diante do Senhor? Vamos orar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é? Então ore a Ele, fale com Ele, clame a Ele. Peça a Ele que faça essa obra nesta igreja, na sua igreja, se você nos visita aqui nessa noite. Vamos crer que o Espírito do Senhor está atuando na terra, está atuando na igreja. Ele está aperfeiçoando a obra do Senhor. Deus, nós te damos graça pela oportunidade de refletirmos juntos na Tua palavra e ampliarmos o nosso entendimento sobre, ó Deus, a seriedade e a dignidade da Tua obra. E nós sabemos, Senhor, que há muito espaço para escândalos, para erros, para rebeldias. Há espaço na vida das pessoas, há espaço nas nossas vidas. Por isso nós nos colocamos em oração nesse momento, clamando por nós mesmos, Senhor, que o Senhor nos conduza na humildade, na sinceridade, na obediência, que o Senhor trate conosco, nos confronte, Espírito Santo, para que sejamos ovelhas obedientes, que ouvem a voz do nosso sumo pastor, quando falar conosco, através dos pregadores, através dos professores, através do pastor, que nós possamos discernir que é o Senhor falando conosco, que é o Teu comando, são as Tuas ordens, são as Tuas determinações, e que como ovelhas obedientes, possamos curvar a nossa cabeça e dizer, eis-nos aqui, Senhor, prontos a ver acontecer na nossa vida a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a ter experiência de ser ovelhas do Senhor, discernir os Teus ensinamentos e andar pelo caminho que o Senhor tem traçado para nós e a nossa casa, nós e a nossa família, crentes sérios, crentes sinceros, crentes em crescimento, uma fé que está em crescimento. Abençoa a nossa igreja, a nossa congregação, abençoe todas as igrejas nessa cidade, os povos que se reúnem para Te adorar e para Te servir. Trata conosco, Senhor, nesse tempo que nos resta, que saibamos aproveitar para sermos de fato edificados pelo poder e pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém?